O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Gênesis capítulo 12 diz: Então o Senhor veio a Abrão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Amém? Vamos poder sentar. Nós sempre que abrimos esse texto do chamado, né, como alguns dizem, o chamamento de Abraão, essa saída da terra dele, nós sempre olhamos algo que parece que não foi muito bom. Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, mas ele levou um parente com ele, que a Bíblia diz que Ló era o seu sobrinho. Então nós precisamos ser radicais no cumprimento da palavra de Deus. Isso é perigoso. Se Deus diz: vai tu, é tu. Leva contigo, leva contigo. Agora, não leva se Deus disse para você ir sozinho. Será que houve com Abraão ali? Ficou meio temeroso? Eu estou indo para o deserto, é melhor eu levar meu sobrinho, que também dizem alguns que o sobrinho dele também tinha alguns servos. Enfim, parece que eles eram de uma família bem rica. Dizem alguns, eu estou apenas repetindo, já falei, eu não sou historiador, eu estou repetindo que dizem alguns que o pai de Abraão era dono de uma grande fábrica de ídolos. Abraão trabalhava ali no meio da idolatria pura e Deus o chama. Esse chamado parece que era para Abraão ir sozinho. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Quer dizer, é largar todo mundo, é largar pai, é largar mãe, é largar sobrinho, é largar todo mundo, tio, tia. Ele tinha que ir sozinho, e o sozinho aqui nós entendemos que compreendia levar a sua família, até os seus bens, que Abraão já levou muitos bens. Dizem também alguns historiadores que ele, quando saiu, a Bíblia também nos dá a entender disso, quando Abraão sai da sua terra, ele levou muitos bens. Ele saiu tipo rico, né? Saiu rico, porque ele já era um herdeiro de muitas coisas, que o seu pai era dono de uma fábrica de ídolos. E tem uma coisa que na sociedade a gente sabe que dá dinheiro, é fazer ídolos. Hoje nós temos o maior império financeiro que está para cair agora, segundo tem o nosso Deus falado, vai sofrer um baque violento, é o Império Católico, que toda a sua fortuna foi fundamentada na idolatria. Vender ídolos sempre foi um grande negócio. Você pode ver que hoje a Universal vende ídolos, a água do tratamento, a água que veio do Rio Jordão, o cara nunca nem pisou no Rio Jordão, tudo fachada, mentira. É a pedra que veio da cachoeira não sei da onde, são ídolos. E nessa postura o dinheiro vai entrando, né? A Universal possui uma fábrica de idolatrias, eles mesmos confeccionam coisas
Arca da Aliança, chavinha, tijolinho, não sei de que, uma verdadeira arte. Olha, como artista eles são o máximo, como servos de Deus eles servem ao diabo. Então, irmão, Abraão tem um chamado e ele vai sozinho, deveria ter ido sozinho. Aqui no ministério nós tivemos uma experiência, você já deve ter ouvido, mas os mais novos talvez não. E às vezes Deus nos dá a repetir algumas coisas, grava no nosso espírito, a gente repete. Afinal de contas, vamos falar de quê? Senão das nossas próprias experiências e daquilo que Deus nos revela, né? Então, um jovem, um homem tinha aqui no ministério, e Deus falou para ele, ó, vai para tal lugar, foi até Minas Gerais, mas vai sozinho. E Deus ainda frisou, não leva a tua mulher, vai sozinho. Irmão, foi incrível. Aí quando esse homem chegou a Minas para fazer uns trabalhos, que Deus havia dado a direção, e era incrível a coisa, porque ele já tinha comentado comigo, poxa, eu estou doido para ir a Minas, porque lá tem uma área que eu posso trabalhar e rende muito dinheiro. E ele tinha um tipo de profissão, ele era vendedor de algumas coisas, que aonde ele chegava, ele podia tranquilamente trabalhar e fazer dinheiro. Era impressionante o trabalho desse homem. E ele já tinha comentado comigo que queria ir a Minas Gerais. Não demorou muito, vem o profeta e diz, vai a Minas Gerais e faz isso, isso e isso. Falei, que coisa, que Deus tremendo, um Deus que é tipo junta o útil ao agradável. Foi impressionante, mas Deus falou, vai sozinho, tantos dias depois volta, porque as coisas de Deus, irmãos, são assim, muito certinhas, porque Deus é um Deus de regras, e quando existem regras, não existem exceções, não nas regras de Deus. Nas de Deus não existe exceção. Na dos homens pode ser, na de Deus não. Então, quando ele me ligou de Minas, não sei o que, tudo bem, como é que estão as coisas aí, tá legal, não sei o que, não, que eu estou aqui com a fulana, eu falei, como é que é? Quem está aí contigo? Falei, já era, esse cara já era, fiquei quieto. Não demorou muito, o camarada voltou de Minas, quando ele estava sentado, a igreja era para lá, ele estava sentado no cantinho de cá, só não tínhamos essa banda daqui, ele estava sentado no cantinho de cá, estou vendo agora, a imagem está claramente aqui na minha face. Aí o profeta vira para ele, você perdeu o seu ministério, Deus arrancou de você, porque ele te deu uma ordem e você não cumpriu. Caramba, e no dia que o homem tinha recebido esse ministério, eu me alegrei, porque era a cara dele aquele ministério. Gostava de viajar, era uma coisa impressionante, Deus deu a coisa para a pessoa que se encaixava perfeitamente, e Deus falou para ele, você perdeu o seu ministério, porque Deus te deu uma ordem e você não cumpriu. Eu nem sei se o profeta sabia ou não da história, porque eu fiquei na minha, mas aí o camarada acaba o culto, não, eu vim aqui devolveu isso, já que eu perdi o ministério, fiquei olhando para a cara dele, ele botou as coisas, os CDs, os folhetos que estavam com ele, devolveu tudo, eu vou embora. Até hoje eu não dei tchau para ele, meu irmão. Lugar de rebelde é no inferno, meu irmão. Lugar de rebelde é no inferno. Tu está pensando que vai chegar... Tu está pensando, você sabe, né, irmão? A forma de falar, né? A pessoa está pensando que vai chegar aqui e vai fazer o que bem quer. Não, aqui se faz o que Deus quer. Quem não quer fazer o que Deus quer, rua, vai fazer lá fora, porque aqui dentro é o que Deus quer. Aí depois voltou aqui com a mulher, a filha, achando que a gente vai botar cartão postal, vai, sabe, irmão? Não é nada disso, irmão. Os nossos vínculos é a aliança com o sangue de Cristo. Se tu não tem disso, meu irmão, sai do meu caminho, aparta-te. E a mesma coisa tem que representar eu para você. Se eu não tiver aliança no sangue de Cristo, nas regras de Cristo, eu tenho que ser uma abominação e uma blasfêmia para você. É assim que você vai conquistar o rei. Nossa aliança é com o sangue de Cristo. Nós não temos aliança um com o outro. Quem nos uniu? Nós nos conhecíamos? Não. Quem nos uniu? Não foi o sangue de Cristo? Eu acho essa obra tremenda. Pessoas que estão aqui dentro que nunca iriam se conhecer. Eu pergunto, quando que o Cícero ia conhecer o Altair? Quando que eu ia conhecer o Paulo Sérgio?
Quando que alguém ia conhecer, alguns daqui que têm se alegrado, sorrido, brincado, trabalhado junto, ia conhecer o Paulo Roberto? Embora não é grande coisa conhecer ele, mas entendeu, irmão? Quando que nós íamos nos conhecer? Conhecemos-nos por quê? Porque Jesus nos chamou como ovelha para dentro do seu aprisco. Eu não posso negar isso. Então, se queremos compromisso com a regra, com a aliança de Cristo, opa, somos irmãos e daremos a vida um pelo outro. Mas fora isso, para trás de mim, Satanás, disse o Senhor Jesus para o apóstolo Pedro. Muita gente poderia dizer, Jesus ama Pedro. Ora, ele está vindo morrer na cruz por Pedro. Ele ama Pedro e amava? Claro que amava, mas também não hesitou em dizer para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Me serves de escândalo. Então, irmão, atente. Quando Deus dá uma ordem, vai para o teu cantinho e diz para Jesus, Jesus, eu preciso entender completamente essa ordem. Me dá um esclarecimento. Outra coisa, não perca tempo de ir orar, se você não tem disposição de ouvir e obedecer toda a verdade. Não perca tempo, porque Deus vai te enganar. É isso mesmo que eu falei, Deus vai te enganar, Deus vai mentir para você. Quando você for cheio de segundas intenções, cheio de maldade no teu coração, Ele vai te dar resposta segundo a maldade do teu coração, segundo a leviandade do teu coração, segundo a malícia do teu coração. É assim que Ele vai te responder. Você não aprendeu isso, não? Vai para os seminários que você vai ver que isso já foi ensinado. Não, se eu for buscar em Deus, Deus só vai me falar a verdade. Não, Ele vai te falar a mentira. Está difícil de entender? Senhor, por que Tu lhes fala por parábola? Eu falo, eu grito aos ouvidos dele, eles não entendem, não penetram no coração, nem compreendem no coração, porque eu quero que eles vão para o inferno. Eu não quero salvá-los. Mas Deus mente, a mentira de Deus é a sua verdade absoluta. Ele fala o que Ele bem quiser, com quem Ele bem quiser. Quem vai repreendê-lo? Quem questionará o que fazes? Cuidado quando você for orar. Se não tiver sinceridade no teu coração, a tua oração é uma pá que cava a tua própria sepultura. E digo eu, único, Deus mentirá para você se você não for verdadeiro. E repito mais uma vez, eu único, Deus mentirá para você se você não for verdadeiro. Abraão, sai da tua terra. Irmão, quando você receber uma ordem, procura entendê-la muito bem. Não tente maquiar as coisas. Veja que Abraão depois vai. Você conhece tão bem a história de Abraão? É bom porque assim nos poupa muitos detalhes. Abraão, farei de ti uma grande nação. Aí Abraão vê os anos chegando. Esse defeito de Abraão é um defeito que está em todos nós, né? Deus falou que vai fazer. Pô, mas eu não vejo. Já passou 3 meses. Já passou 1 ano. Já passou 3 anos. Cadê a promessa? Oh, Deus, cadê a tua promessa? Esse é um defeito que todos nós temos, amém, irmão? A hora que eu descobri o endereço da oficina que corrige esse defeito, eu vou ser o primeiro da fila, depois eu comunico para vocês todos virem também. Esse é um defeito de nós acharmos que Deus está demorando. Essa ânsia aqui, ó, essa ansiedade, eu quero ver cumprido, eu quero ver executado, Deus tem um relógio que eu não sei ver as horas nele. O relógio de Deus, quando eu olho, eu não sei que horas marca, só Ele sabe. O seu relógio não tem ponteiro, o seu relógio é uma ampulheta. Que tempo tem na areia de uma ampulheta? Você não entende nada de ampulheta? Nem eu.
Assim é o relógio de Deus, não conseguimos discernir o tempo de Deus precisamente, mas identificamos um mover. Por isso dizemos, Jesus Cristo volta no século 21. Que dia é do século 21? Não sei. Então, irmão, essa ansiedade, esse negócio de querer ver as coisas, isso ferrou com Abraão. Está ferrando com os judeus até hoje, ferrou com o Oriente Médio. Abraão vai, segue o conselho de Sarai, sua esposa, e pega Agar, uma mulher egípcia. Logo, o que ele foi pegar? Egípcia, que na simbologia, não estou falando dos egípcios, estou falando de uma simbologia. Egípcios representa o mundo mais profundo da idolatria e aqueles que são inimigos ferrazes. Me perdoe o erro se o plural não for esse. O erro, nem sei se essa palavra tem plural, o erro ferraz do Egito, o combate ferraz é contra a libertação do povo de Deus, contra o mover, as regras e a ordem de Deus. E Abraão foi pegar justamente Agar, que dizem os historiadores que era uma egípcia, a Bíblia também diz. Quer dizer, isso não podia dar em boa coisa. Deus falou para Abraão, eu vou fazer de ti uma grande descendência. Ele achou que estava demorando, a mulher dele viu as coisas caminhando, não viu nada acontecer, mandou Abraão se deitar com a concubina, a empregada, e o resultado é o que nós já sabemos. Nunca se rolou tanto sangue quanto a briga entre a descendência de Abraão nos filhos Isaque e Ismael. Nunca rolou tanto sangue. Aí foram fazer um DNA no meio dos árabes e no meio dos judeus. E quando eles concluíram o DNA, eles falaram, esse povo que está brigando são irmãos. A Bíblia diz que eram irmãos. Descendência de Isaque e descendência de Ismael. Eram irmãos. Todos filhos de Abraão. Então, meu irmão, presta atenção. Abraão prosperou? Prosperou. Abraão foi um camarada que se viu Deus na vida dele? Viu. Abraão deixou até profecias. Se você ler direitinho, você vai identificar que Abraão deixou até profecias. Abraão ouvia a voz de Deus de uma maneira tão direta. Abraão sai no meio do pátio. Quando Abraão olha para cima, está vendo as estrelas? Assim será a tua descendência. Caramba, será? Será, Abraão, será. Abraão, tu vai ser bendito entre todas as nações. Quem te bendizer, eu bendigo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Em teu nome, Abraão, todas as famílias da terra, todas as nações serão bem-aventuradas em teu nome. A ponto de o Senhor Jesus vir no Novo Testamento e dizer assim, Abraão viu o meu dia e exultou. É coisa muito profunda. Mas de quem estamos falando? De que Abraão? Um Abraão que tinha um delito na vida dele, que ele precisava consertar. Chegou uma hora que ele achou que podia consertar o delito. Ele olhou, a mulher está brigando, despede aí, essa Agar com o filho dela, não vão herdar junto com o meu filho. Agora já tem um filho, né? Já não precisa mais do filho da escrava. O ser humano tem esse defeito. Estou precisando do filho dessa escrava. Então, Abraão, deita-te com ela, brá. Agora não, agora eu já tenho meu filho. Despede essa daí. Abraão olhou, é filho dele, não queria despedir. Deus vem e diz assim, Abraão, não vai dar certo esse negócio aí não. Já vi que não vai dar certo. Despede, deixa eles. Eu também farei dele uma grande nação. Só que Abraão não imaginou que seria uma grande nação inimiga do seu próprio filho. Irmão, presta atenção. Tem delitos que você reconhece, mas não consegue corrigi-los nunca mais. Tem delitos que você reconhece, Abraão reconheceu, mas não poderia corrigir nunca mais. Abraão não podia matar aquele menino. E se matasse ainda assim, acrescentaria mais um delito. Tem delitos que você não consegue corrigir nunca mais.
Eu não sei, não posso dizer, não sei se é o caso, eu estou apenas pregando, não sei se tem algum caso aqui incorrigível ou não, mas os profetas vão dizer. Agora, se você não quiser ouvir, pega a tua Bíblia e vai, porque Deus falou muito ontem aqui nesse lugar, falou muito, e falou que a seleção que Ele começou para essa dispensação, para esse momento, ela está terminando. E Deus tem falado que muita gente vai ouvir coisas que não vai gostar e vai embora. Quando você for embora, irmão, acredite, eu vou até sentir a sua falta. Talvez eu até chore, mas eu não vou bater na tua porta para dizer, irmão, volta para o ministério. Porque se Deus trata contigo e não é o bastante, quem sou eu para tomar o lugar de Deus? Você tem que estar de pé, porque tem coisas que não se corrigem, não se reformulam mais. É complicado. Então Abraão vê uma situação e não tem mais como corrigir. Despediu a mulher, despediu o filho. Talvez Abraão tivesse pensado assim, solucionei esse problema, acabou, a Sara virou uma princesa. Aliás, que parece que Sara significa princesa, né? Sara virou uma princesa, falando bem com Abraão, não levantava mais a voz, não tinha mais briga, não tinha mais intriga. Abraão podia pensar assim, pelo menos o menino vem me visitar de tempo em tempo. Alguns historiadores dizem isso, que o menino vinha visitar Abraão de tempo em tempo. Inclusive, quando Abraão está para morrer, Ismael veio com uma comitiva, já era príncipe no seu povo, e veio visitar Abraão. O menino vem me visitar, tá bom, solucionei o problema. Não. Não está no poder do homem solucionar o problema do seu pecado. O problema do pecado do homem só pode ser solucionado por Deus. Nenhum homem consegue solucionar o problema do seu pecado. Por isso que nós falamos daquela horripilante blasfêmia e criticamos, escarnecemos e zombamos dos batistas, dos assembleianos, que diz, não, tu está vivendo amigado, tu não tem certidão de casamento, tu está vivendo amigado, tu está em pecado, está amaziado, sei lá que nome que eles dão. Aí a pessoa diz assim, o que eu faço? Não, vai lá no cartório e tira uma certidão de casamento. Então quer dizer que a pessoa solucionou o seu pecado? Que poder é esse que foi dado ao homem de solucionar o seu próprio pecado? Só quem soluciona o problema do pecado do homem é Deus, só Deus. Se confessarmos os nossos pecados, confessarmos, não solucionarmos, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, solucionar, perdoar os pecados e nos purificar, solucionar de toda a injustiça. Só Ele pode fazer isso. Ninguém corrige o seu pecado, não adianta pegar e colocar debaixo do tapete. Sempre que alguém pisar no tapete vai sentir que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa ali debaixo. E quando Deus olhar, não vê o tapete. Abraão teve as mais grandiosas promessas. Abraão prosperou, Abraão triunfou. Lá com os 318, Abraão foi para uma guerra, conquistou, pegou as coisas de Ló de volta, etc. Abraão era o cara. Cheio de anos nas costas e com vigor de menino. Abraão era tal, mas Abraão tinha uma marca na vida dele. A marca de Agar e Ismael. Davi era um homem que também teve um pecado, Betseba. E Davi, se você ler o Salmo 51, que fala do arrependimento de Davi depois que esteve com Betseba, irmão, você vê a profundidade das palavras daquele homem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Tu não te comprases em sacrifício, senão eu te daria. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito, a isso não desprezarás, ó Deus.
Davi está no pó, dá para perceber que o homem está em pecado. Ó Deus, tem compaixão, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aquilo ali é uma coisa profunda. Ninguém pode negar que Davi se arrependeu de ter adulterado com Betseba e mandado matar Urias, mas eu te pergunto, ele solucionou o problema dele com o arrependimento dele? Não! Porque não está no poder do homem solucionar o problema do seu pecado. E não pense numa regra, eu confessei, Deus me perdoa, eu confessei, vou ver se Ele vai me perdoar. Não perdoou Davi. Deus nunca disse, Davi, eu vi lá o teu Salmo 51. Davi, eu vi o que você acabou de escrever. Davi, eu vi lá a tua contrição. Davi, eu vi que você entendeu que o que eu quero é um coração quebrantado e contrito. Então, Davi, eu vou te aliviar a barra. Aliviou nada. Assim diz o Senhor para você, Davi. A espada nunca mais se apartará da tua casa. Irmão, isso é tão terrível que depois no reinado de Salomão tem gente morrendo e sangue sendo derramado. Nunca mais a espada se apartou de Davi, da casa dele, nunca mais. Não está no poder do homem solucionar o seu pecado. Eu já ouvi alguns crentes dizendo assim, não, aquilo ali eu já confessei a Deus, está encerrado. Não, você confessa a Deus e espera para ver o que Deus vai falar. As coisas só se encerram quando Deus encerra. Quando Deus diz assim, eu lancei na profundeza do mar e deles não mais me lembro. Enquanto Deus não disser isso para você, enquanto você achar que, não, está escrito aqui, está escrito, mas não foi dito para você. Só será dito para você, não quando você lê que está escrito, mas quando o Espírito Santo testificar que Deus daquilo está falando contigo. Fora isso, não está escrito, está escrito, mas não está dito. Nós temos esses casos, já falamos sobre isso mais umas vezes, mas é porque algumas coisas Deus nos manda repetir para que as pessoas tragam à memória que já ouviram, mas não atentaram. E como estamos chegando ao fim de uma dispensação de seleção, e nós falamos aqui que ela seria violenta, que Deus ia fazer uma duríssima seleção no meio do seu povo, como nós falamos, hoje Deus está repetindo isso. Não deixa esse culto acabar, irmão, sem que você alcance misericórdia. Não deixa. Teve uma profecia para a irmã Jumara, que mostrou ela vestida de noiva. Chegou aqui digna de inferno. Chegou aqui onde os profetas disseram, ninguém nem olha para a tua cara. Agora Deus mostrou ela vestida de noiva, adentrando numa porta, mas mostrou muita gente de camisa preta do lado de fora. É assim, ninguém conquista o reino por antiguidade não, isso aqui não é quartel não. Isso aqui não é exército, marinha, nem aeronáutica não. Se tu tens tempo de casa, mostra os teus serviços, os teus trabalhos. Mostra a tua humilhação, o teu aprendizado. Muitos dos últimos serão os primeiros. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, mas não faltará com o juízo dele sobre quem Ele quer ter juízo. Ele não erra. Não erra. Então, meu irmão, Davi comete aquele delito absurdo. Eu não sei se eu consigo achar um delito tão horrendo. Imagina você chegar e dar um jeitinho, usar da tua autoridade, da tua força, sei lá como, adultera com uma pessoa. Aí depois manda matar o marido da pessoa porque a mulher está grávida, para esconder o teu pecado. Caramba, eu não sei se eu já ouvi coisas tão horrendas nesse sentido na sociedade.
Não sei a que eu compararia isso, a uma pedofilia, a um estupro. Eu não sei a que eu compararia isso. É muito horrendo o que Davi faz. E quando Davi pensa que está tudo bem, começa um filho brigar com outro, mata um filho, estupra a própria irmã, e vai aquela coisa horrenda que não para nunca mais. Aí um filho vai embora, quando aquele filho volta, ele perdoa aquele filho se transforma num rebelde, pega metade do império, vai contra ele para matá-lo, adultera com todas as suas mulheres em tenda montada em cima do próprio terraço do palácio. É uma coisa horrenda. Mas um dia Davi se vê todo restaurado, todo bem aprimorado. Davi se vê bem, tô legal aqui, não temos guerra, tá tudo bem, então, fulano, vem cá, faz uma maquete do templo. Aí montou aquela maquete do templo, aquela coisa bonita, maravilhosa. Aí Deus diz assim para Natan: Natan, vai lá fazer uma visitinha a Davi, vai tomar um cafezinho com ele. Vai lá ver a maquete gloriosa que ele fez para construir o meu templo. Aí Natan vai todo feliz: caramba, Davi vai construir o templo. Quando Natan entra e olha aquilo: Davi, foi isso aí que você fez para construir o templo do Senhor? Olha que coisa maravilhosa. Davi, eu estou vendo, isso vai ficar mesmo glorioso. Mas peraí, assim diz o Senhor: tu não construirás o meu templo, as tuas mãos são manchadas de sangue. Tu não farás uma casa para mim com essas mãos manchadas de sangue, homem segundo o meu coração. Não deixou de ser uma bênção, não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mas não podia construir uma casa com as mãos manchadas de sangue. Ninguém com as mãos manchadas de sangue pode construir um templo de louvor e adoração. Ninguém. Davi achou que estava tudo para trás, mas não é falta de lição nesse ministério. Nós temos falado, tem até pregação, que o teu passado vai falar o que será o teu futuro. Por isso você tem que corrigir o teu passado, ajeitar as coisas. Já falei, irmão, não deixa as coisas caírem no esquecimento. Homens esquecem. Deus anota com canetas de ponta de diamante em muros de pederneira, para ele não esquecer nunca, vamos assim usar a expressão. Deus não esquece de nada. Deus sabe tudo que foi feito desde que ele fundou o planeta Terra. O primeiro micróbio que ele trouxe à existência, ele tem em memória. Ele não esquece nada, 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 nada. E se tem uma coisa que Deus trata com a humanidade, é o pecado da humanidade. Isso ele trata mesmo, poderosamente. Apesar de tudo que Davi intenta fazer, todo o seu bom coração, Deus falou para ele: não, sem chance. Tem um historiador que monta um filme, e quando o profeta Natan acaba de: tu não construirás o templo do Senhor, tu és um homem sanguinário, as tuas mãos estão manchadas de sangue, tu adulteraste com Betseba, tu mandaste matar Urias, e agora acha que vai construir o templo do Senhor. Assim te manda de seu Senhor. Hasta la vista. Quando Natan sai, ou não sei que profeta que sai, deixa Davi se enche de ira. Davi se enche de ira, passa de mão em coisas, vê a maquete, sai destruindo a maquete toda, ele arrebenta com a maquete toda, ele fica transtornado, porque ele queria construir o templo do Senhor, não para Deus, mas para ter o seu próprio nome na história. Porque quem quer construir alguma coisa para Deus, constrói na sua própria vida, desde a base, desde o fundamento até o topo. O que tu vais construir para Deus tem que ser demonstrado primeiro na tua vida. Se tem vida de adultério, de mentira, de engano, não pode fazer nada para Deus. Por acaso o Deus da geração de Jesus Cristo é uma prostituta? É adorado como um boneco de gesso? Ou é invocado entre os mortos e tem rótulo de demônio?
Para servir o Deus da geração Jesus Cristo, não basta ser santo, tem que ser santo, santo, santo. Tem uma mulher na Bíblia chamada Mical, mulher de Davi, a primeira esposa dele, dada por Saul naquela história e tal, etc. Todo mundo olhava para Mical, a mais bem vestida que saía na rua. Todo mundo via ela fazer as compras, as coisas que entravam no palácio, a mulher que mais bem se alimentava. Saía vestida de joias e adornos e uma verdadeira princesa. Mical tinha a melhor comida, tinha servos e servas à sua disposição, carruagens, o que tivesse na época, Mical tinha. O que mais que Mical tinha? A marca do seu pecado. Talvez muita gente nem visse, né? Sabiam que Mical não tinha filho, mas muita gente talvez não soubesse que foi quando Davi bailava diante da arca. Imagina, eu faria a mesma coisa, eu faria mais que Davi. Eu acho que eu ficaria nu. Davi só tirou as vestes reais, eu acho que eu ficaria nu, acho que eu perderia o controle, eu ficaria tão embriagado de ver que eu consegui trazer a arca de Deus de volta, o maior símbolo da nação de Israel, eu consegui trazer de volta para botar numa tenda, num tabernáculo, eu acho que eu ficaria nu. Mical, quando viu Davi, é assim que se faz o rei de Israel, sem nenhuma vergonha, despindo-se diante das servas e dos servos. Das servas e dos servos de que tu falaste, eu serei honrado. E Mical nunca teve filhos, mas era a mulher que mais bem se vestia, era a mulher que comida tinha, quando ela ia para deitar, a cama dela era a mais confortável, a mais acolchoada, a mais maravilhosa, o melhor sono ela desfrutava, o melhor palácio, a melhor limpeza, as melhores arrumações. Ei, acorda aí! Tu pode estar nadando em bênção, mas a desgraça ainda está marcada na tua vida. Pode estar nadando em bênção, mas a maldição ainda está te corroendo. Lute para se livrar da maldição. Porém, tá tudo bem. Tem coisas que você não consegue se livrar. Por isso, resumidamente, o alerta dessa manhã, irmão, não interessa a bênção. Cuidado com os seus delitos. A caminhada é sinuosa, é perigosa. Hora de decisão é hora de oração. Eu já falei, quem ora e espera a resposta não erra nunca. O bom dessa caminhada é você não errar nunca. O bom dessa caminhada é você não errar nunca. Irmão, às vezes você está conversando com um irmão e outro, você fala uma besteira e Deus não leva isso em consideração, não. Mas se você já processa, maquina e sustenta aquilo e começa a falar mal do teu irmão, aí você está frito. Você tem que entender que você não pode impedir um passarinho de voar sobre a tua cabeça, são os teus pensamentos. Mas você pode impedir esse passarinho de fazer um ninho na tua cabeça, isso você pode impedir. Então deixa os passarinhos passarem voando, porque você tem livre-arbítrio, quem tem livre-arbítrio pensa no sim e no não, pensa no certo e no errado, isso é característica de quem tem livre-arbítrio, mas você pode decidir pelo certo sempre. Tem dúvida? Hora de decisão? É hora de oração. Hora de decisão? É hora de oração. As más conversações corrompem os bons costumes. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mesmo que tenham título de crente, de evangélico, seja até da geração Jesus Cristo. Teu compromisso é com Deus. Jesus não te chamou aqui para ter nenhum compromisso maior do que o que é com Ele próprio. Jesus não te chamou aqui para ter uma aliança maior do que a que Ele fez contigo.
Jesus não te chamou aqui para ter uma reverência maior do que a que Ele tem te dado e te chamado a cumprir. É importante, meu irmão, que você atente. A caminhada é complicada. Se fosse fácil, a porta do céu seria larga, amplíssima. Mas o caminho é estreito e a porta é apertada. E disse Jesus que poucos passam por ele. Poucos. Então você tem que vigiar a tua caminhada. Isso não é lição nova. Isso já foi falado, mas alguns esquecem. Vigia a tua caminhada, irmão, porque errar é muito fácil. Corrigir um erro é difícil e, às vezes, impossível. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Esse culto ainda é extensão de ontem, em meio aos clamores. Deus está trazendo a sua continuidade hoje, isso é real. Logo no início do culto, Deus me mostrou águas muito cristalinas que saía do púlpito e inundava este lugar, de maneira que refletia a face de cada um de nós. Essa é a palavra. E para que possamos enxergar de fato quem somos nós, esta manhã é uma manhã de arrependimento, de reconhecimento. Esta é a palavra. Deus me deu uma palavra, irmã Dayana, a teu respeito. Deus manda te dizer que tudo aquilo que Ele tem falado na tua vida, tudo que Ele tem te prometido, Ele há de cumprir cabalmente cada palavra. Deus manda te dizer nessa manhã. Davidson, Deus manda te dizer nessa manhã, essa palavra é para você. Por isso que Deus operou a sua mente ontem, por isso que Deus fez uma cirurgia dentro do teu cérebro ontem. Diz o Senhor a teu respeito, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou de trás do sicômoro e disse: vai ao teu respeito e profetiza ao meu povo, diz o Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Esta é a palavra do Senhor nesta manhã. Até aqui. Sidney. A paz para a igreja. Pastor, quando o Júnior e depois o Altair estava louvando, eu tive uma visão aqui no bairro de Santo Cristo, que estava caindo muitas pedras, mas essas pedras eram muito grandes, e ela vinha juntamente com uma tempestade, e ela destruía muitas casas aqui no Santo Cristo. E me chamou um detalhe que essa pedra estava escrito justiça em todas elas, entende? E ela destruía muito aqui, só a igreja, é claro, né, ela ficava intacta. E agora, quando o irmão Samuel estava louvando, eu tive uma visão com a Cláudia, eu vi ela vestida de noiva, sabe, de noiva, toda realmente de noiva, e me chamou um detalhe que o véu dela era muito grande, só até aqui. Amém. Irmão Marcos, está aí? Irmão Marcos. Amém. Iago, Deus te dá uma bênção nessa manhã.
um revestimento. Olha aí, ó, do culto, do cachorro, recebe. É fogo de Deus na tua vida. Iago, vai acontecer situações na escola e eu vou te afrontar. Você é a única voz de Deus na escola. Não te cales. Iago, Deus é o teu clamor. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei hoje grandes e firmes, e tu não sabes. Iago, Deus te está clamando em casa, aqui. Deus conta contigo, Iago. Não te cales. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo. Até aqui, amém. Amém. Davis. Os profetas podem levantar e vir para frente aqui, todos. A paz, mestre. A paz, congregação. Paz. Amém. Marcelo, prazer, meu nome é Davis. Tu me conhece, tem até o meu número do meu telefone. Eu sou o servo do Deus vivo. Tá vendo esse homem simples? Ele está me gerando. Um dia, ele clamou por você. Ele sabia a obra que Deus tinha na sua vida. Ele pediu a Deus para que você não se perdesse. Ninguém aqui tem felicidade no que acontece contigo. Mesmo em sua vida promíscua, Ele clamou por você. Deus manda te lembrar o livramento que Ele te deu contra a arma de fogo, lembra? Eu me apresentei a ti para que tu saibas a decisão que você irá tomar. Eu, Davidson, servo do Deus vivo, te chamo a subir ao Monte Carmelo agora. Clame ao seu Deus pela minha morte, eu clamarei. Marcelinho, Deus me fez contemplar você orando há tempos atrás. O teor dessa oração, Marcelinho, você estava em dúvida, pediu entendimento. Deus ouviu a sua oração. Ele estendeu o braço de misericórdia a ti, Marcelinho. Grande obra Ele tinha contigo, Marcelinho. Ele acreditou na sinceridade do teu coração. A cada dia que passa, eu vejo tu se afundar num abismo, cada vez mais, porque você preferiste seguir a Baal. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Ana Clara, o Deus da geração Jesus Cristo trará juízo pela sua boca. Assim diz o Senhor. Mestre, Deus me manda fazer uma pergunta à congregação. Mas antes eu mostrarei as pessoas. Jairo, Raimunda, esse senhor que está atrás do Jairo, a senhora,
Dora. Paula. Suelene. Rosana. Você. Tupiara. Você. Assim manda dizer o Senhor da geração Jesus Cristo. Deus manda que na intimidade de vocês se perguntem: quais os frutos que vocês deram até hoje? Vocês não são todos para essa pergunta, mas foram as pessoas que Deus me revelou hoje. Suelene, Deus te manda te lembrar a aflição que você tinha de morrer. Ele estendeu a mão para você. Ele atentou ao seu sofrimento. Por que agora se sentisse única, esquecesse dele? Atentai para as suas atitudes. Você me vês em todas elas? Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Irmão Afonso, Deus manda te lembrar do que foi te dito ontem. Não esqueças, grande obra ainda tem com a tua vida. Não esqueças. Naturalmente, para muitos tu irás dar passos atrás. Mas eu te levantarei e você não perderá mais galardões como já perdestes. Assim diz o Senhor. Irmã Carolina, Deus manda te lembrar as lágrimas da sua mocidade. Ele enviou anjos para te consolar. A tua estrutura foi Ele que te formou. Estás na hora de você guerrear as guerras do Senhor da geração Jesus Cristo. Não deixe seus temores te atrapalhar. Eu não te perdoarei se me negares. Assim diz o Senhor. Russo, tu és um peso morto dentro da congregação. Assim diz o Senhor. Irmão Rômulo, o teu Deus manda te dizer que tu estás sendo selado hoje, como aconteceu com os profetas aqui ontem. Deus manda tu se atentar a todos que estão aí contigo. Não deixes de passar nada ao meu sacerdote. Assim diz o teu Senhor. Irmã Kézia, te cobrarei por você ter retrocedido, por você ter engolido as minhas palavras. Assim diz o Senhor. Irmã Norma, se obstinem o que é pregado neste lugar. É o que manda te dizer o Senhor. Gilmara, és o seu filho? Atentai para as instruções a ele. Faça ele ouvir os seminários, as pregações. Atentai para a instrução a ele. Irmã Carmelita,
Deus tem se alegrado contigo, irmã. Mas Ele manda te dar uma palavra. Viva na simplicidade, não inventa. Não inventa. Até aqui, mestre. Aleluia, Deus. Tem uma palavra de Deus para ti, Gilmara. Assim te manda dizer o teu Deus. Eu, o Senhor, tenho contemplado a tua fidelidade. Eu, teu Deus, tenho contemplado as tuas lágrimas. Se tu guardar a minha palavra, eu serei com os teus. Assim te manda dizer o Senhor, o teu Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Irmã Suelene, irmão Paulo Sérgio, Deus me mostra a casa de vocês virada ao contrário. Assim diz o Senhor a teu respeito, Paulo Sérgio. Eu te resgatei das drogas. Eu te tirei do vício. Eu te contemplei numa cela. Assim te manda dizer o teu Deus. Tome a decisão. A decisão não é dela, é tua. Eu não te coloquei neste lugar para sentimentos. Tu és um varão de guerra, homem. Assim te manda dizer o teu Deus. A decisão é tua. Irmã Renata, assim te manda dizer o Senhor. Tu não tens mães nesta terra. Tu não tens irmão terreno. A tua família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor aos profetas. Levantei voz nesse lugar, para que o meu nome fosse honrado. Tenho contemplado a vida de cada um de vós nesse lugar. Mas quero aqui dizer, não tem amigo neste lugar. Não tem parente nesse lugar. Não tem família neste lugar. Aleluia, Deus. Façam e falam o que eu te mandar. Ao contrário, retirarei a minha capa de voz. Davis, assim diz o Senhor. A tua capa que tu recebeu ontem. E eu deixo bem claro, hoje, eis uma continuidade de ontem. Eis uma continuidade de ontem. Aleluia, Deus. Aquela capa. Deus vivo. Foi-lhe
acrescentada um diamante, uma pedra preciosa, pesada, ela foi acrescentada na tua capa. Ela chega a ser pesada, que eu chego a ver você andar com essa capa, arrastando ela, e ela pesando ao chão. Assim diz o Senhor, não perca esse diamante. João, eu vejo medo dentro de ti. E assim pergunta ao Senhor, por que tens medo? Porque não tem honrado este lugar. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito de Deus me deu uma visão. Eu vi toda a igreja, e toda a igreja tinha um prumo. E na maioria das pessoas, eu via um anjo, ele via cortando o prumo. E poucas pessoas ficavam de pé. Assim diz o Senhor. Marcelo, o Senhor não voltará a falar mais contigo neste lugar, porque eu vejo os teus pés, e os seus pés estão mergulhados em lodo. Todas as vezes que você tenta se levantar, você escorrega. Lembra do investimento que eu fiz na sua vida? Não foi investimento barato, foi investimento caro, e foi preço de sangue. E hoje você se levanta com sua cabeça altiva, falando que eu sou alguma coisa. Isso processa dentro de você. Mas Deus é o único Deus soberano sobre a face da terra. Ele contempla a sua altivez. Porventura ficarás de pé, algum altivo dentro do meu tabernáculo? Não ficarás. Tu coloca nas tuas camisas palavras de ofensas a Deus, não é aos profetas. Tudo que tu falas não é contra os profetas, mas é contra a minha santidade. Tu fala que tu está vivo, mas eu digo que tu está morto. Assim diz o Senhor. Ana Clara, quando eu vi a visão da irmã Gilmar entrando de noiva, aquela pessoa de camisa vermelha que parava de frente à porta, era você querendo entrar, mas não podia entrar, porque foi impedida de entrar. Atenta a isso, Deus está neste lugar, é a sua salvação que está em risco, e você não está atentando para isso. Pagará um preço, vai para o inferno, se continuares assim. Lembra que Deus não tem prazer na sua morte, mas está morto espiritualmente. Assim diz o Senhor. E tem mais uma palavra de Deus. E eu vejo, assim diz o Senhor, muitas mulheres deitadas com o demônio, muitos homens deitados com as prostitutas. E depois vem na minha casa dizer, vamos adorar a Deus. Porventura eu não tenho visto a sua prostituição. Porventura eu não tenho contemplado as suas faces, diz o Senhor, e vem diante de mim levantar suas mãos, vem diante de mim dizer que é a Deus, mas eu vos digo, as suas pagas está por perto, porque deixaram a santidade e escolheram o caminho da promiscuidade e da prostituição, andando diante de mim, pensando que é alguma coisa. Assim diz o Senhor. Até aqui, mestre. Aleluia. Nessa manhã tem um fogo aqui envolvendo todos os profetas aqui. É algo muito glorioso. Deus me mostra um fogo que sai do chão desse lugar. Davidson, Deus mandar de novo te dizer isso. Veja bem, a capa
que repousou sobre você, que está sobre você, ela se faz como uma veste sobre o teu corpo. E manda te dizer o Senhor mais uma vez, para que tu entenda, tu não eras profeta, nem filho de profeta, mas boeiro cultivador de sicômoro. O Senhor te chamou e disse: vai e profetiza ao meu povo, diz o Senhor a teu respeito. Deus está me dizendo aqui, Deus fará uma grande seleção lá no meio de Santa Catarina, lá no meio dos irmãos. Está saindo agora um fogo violento no meio dos irmãos de Santa Catarina. Deus vai fazer uma seleção violenta naquele lugar. Manda dizer o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor. Alô, mestre, desde o começo, quando o senhor começou a orar, vem anjos aqui na frente. Esses anjos têm baldes, vassouras, e tem um anjo na frente do Marcelo. Esse anjo quer retirar ele daqui, e ele olha para o Senhor. Aleluia. Ele fica parado, ele olha para o Senhor, como se esperasse a autorização do Senhor, para que ele não entrasse mais aqui dentro do santuário. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Tua face é escura, Carlos. A tua face é sombreada. Tu estás a tempo neste lugar. Eu vejo a tua cadeira sumir. Eu vejo uma nuvem negra te envolver. E assim te manda dizer o Senhor: ainda há tempo de misericórdia para ti. Conserta-te, homem. Generoso, Deus manda te perguntar quais os frutos que você deu até hoje. Irmão Cid, assim diz o Senhor da geração de Jesus Cristo: não se acomode, o meu poder não tem limite, não se contente só com o que eu tenho te dado. Assim diz o Senhor. Aleluia. Este mover de misericórdia, ele está chegando ao fim. Em pouco tempo se encerrará. E assim diz o Senhor: é tempo hoje de se humilhar, descer à casa do olheiro. É tempo hoje de descer à casa do olheiro, enquanto há tempo. Assim diz o Senhor. Até aqui, mestre. Irmão Davidson, eu vejo várias pedras vindo em sua direção. E assim te manda dizer o Senhor: fale e não te cales. Assim te manda dizer o Senhor: não omita uma palavra do que eu te der. Aleluia, Deus. Noel, é tempo de arrepender. Reconhecer os erros não é vergonha, mas sim virtude. Quando o Altair cantava, eu vi algumas pessoas flutuando
nesse lugar. A unção do arrebatamento ainda está em nosso meio. Não tenha medo, pois eu estou neste lugar. No momento da pregação, vi aquelas máscaras flutuando por cima do povo, por cima da igreja. Assim diz o Senhor: ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se arrepender. Andréia, aquela máscara listrada está contigo. Tu tens duas faces. Afonso, assim diz o Senhor: para que não perca mais um projeto na tua vida, retire essa máscara, pois tu tens duas faces. Eu vi também o Creito chegando diante da Noelma. Ele estava todo arrebentado, com o corpo todo machucado. E assim diz o Senhor, Noelma: não desespere. Esse é o momento dele se arrebentar. O filho pródigo sempre retornará à tua casa. Aleluia a Deus. Aleluia. Irmão Carlos, Carlão, Deus tem uma pergunta para você nessa manhã. Qual é o teu objetivo, irmão, aí dentro? Pois Deus te vê como um boneco de cera. Deus te vê, irmão, como um boneco de gelo. Aconselho-te, assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo, e beba dessa água, e corre, para que tu tenhas vidas, senão tu morrerás. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo. Amém. Ao Rômulo, assim diz o Senhor: não te levantei com tamanha glória e honra neste lugar, para tu fazer amigos. Não faça amigo neste lugar. Amém. Vamos ouvir as profecias do Rômulo. Eu vi uma grande navalha sobrevoando a congregação. E essa navalha era pega e eu vi um anjo raspando barbas de algumas pessoas, cortando a barba, cortando totalmente a barba de algumas pessoas. Algumas pessoas hoje, principalmente as que estão sendo muito repreendidas e não tomam postura. E isso vale para homem, mulher, criança, adolescente. Deus não faz distinção de pessoas. Deus vai te tirar totalmente a autoridade. Totalmente. Tu não vai conseguir falar nem para um ímpio na rua, para ninguém. O satanista vai ter mais autoridade do que tu. Porque tu não respeita o que é te falado. Que não corrige a tua vida. Porque tu envergonha o nome de Deus. E o Senhor tem nojo de alguns. Tem nojo da oração, tem nojo da soberba, tem nojo.
O Senhor tem nojo. O Senhor me mostra o número de 8 pessoas. 8 pessoas. Está sendo tirado totalmente a autoridade. Totalmente. Nem dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, onde for, tu não vai ter autoridade nenhuma. Nenhuma. Tu não vai ter autoridade nenhuma. Um cachorro vai latir mais alto do que tu na rua. Amém. Quando estávamos louvando e falamos naquele louvor, o nosso Deus não é assembleiano, eu vi uma espada descer ao globo terrestre. Eu vi ela de cima da galáxia. Eu vi ela descendo. E aleluia, Deus. Aleluia, Deus vivo. Essa é a espada que destruirá as Assembleias de Deus. Deus riscará as Assembleias de Deus da história. Deus riscará as Assembleias de Deus da história, e a espada já está na terra. Aleluia, eu vejo o anjo trazer ela para o Senhor, mestre. Uma espada que riscará as Assembleias de Deus da história. Verdadeiramente assim diz o Senhor. O justo riscará o ímpio, pois mesmo gritando o meu nome e mesmo me louvando com seus cânticos de adoração, eu os riscarei da história, porque eu só habito com a geração Jesus Cristo e mostrarei para o mundo inteiro. Eu vejo nesse momento uma chuva de chaves. Eu vejo muitas chaves chover, vejo uma chuva de chaves. E elas caem na congregação, uma chuva intensa de chaves. Todas elas iguais e do mesmo tamanho. E essas chaves caem. Não limitem palavras. Não limitem palavras. As assembleias conhecerão que eu abro a porta da palavra para o meu povo. Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, tem uma grande contenda contra as Assembleias de Deus. Uma grande contenda contra as Assembleias de Deus. A tal ponto que ele riscará as Assembleias de Deus da história, dos anais da história. E assim como a palavra foi dada para Israel, assim será dada no dia de hoje para as Assembleias. Eu deixarei um remanescente dos vossos filhos para ainda cultuarem o meu nome, mas sem a memória de que um dia foram assembleianos. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. No momento dos comentários, mestre, eu vi uma grande cortina e do lado do Senhor, do seu lado direito, do lado esquerdo, que eu vi a visão como da congregação, e essa cortina estava aberta, descortinado mesmo, totalmente aberto. Aleluia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus vivo. Eu nunca falei tão claramente na terra. Por isso, grande será o meu juízo. Grande será o meu juízo. Eu falo claramente pela boca do meu sacerdote. Claramente. Eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, nesses últimos dias, estou derramando um espírito de compreensão, de entendimento, de discernimento. Um espírito
que vai levar aqueles fiéis a entenderem o meu reino pela parte de dentro. E andarão comigo como se fosse um só. Mas aqueles que fecharem o seu coração, fecharem os seus ouvidos, aqueles que viverem os seus próprios conceitos, eu os condenarei sem que haja arrependimento, diz o Senhor. E digo mais, eu, o Senhor, grande será o juízo do mundo, pois o povo dessa última hora é um povo que me agrada muito. Quando a irmã Eliane estava louvando, eu tive uma visão. Eu vi o mundo inteiro, ele se movimentava de uma maneira diferente. Mas não era assim algo absurdo, algo... era algo muito coordenado, muito certo. As nuvens se moviam, mas era algo lindo, como se a criação dançasse ao louvor. E eu vi você, irmã Eliane. Irmã Eliane, eu vi você com as suas asas abertas e voando. No momento que você louvava, você voava. Aleluia. Aleluia. Deus vai te exaltar, irmã. Deus vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar muito, muito. Firma teus pés na minha presença. Honra os meus servos como tens honrado. E eu, o Senhor, te honrarei e caminharei contigo até o fim dos teus dias. E ainda digo mais, eu, o Senhor, tenho preparado um lugar para ti no meu banquete. Eu vi uma árvore muito formosa e ela estava num monte, mas um monte pequeno que ficava no meio da congregação, um morrinho. E eu vi essa árvore, tinha uma espada que circulava ela, como a protegendo. Aleluia. A árvore da vida. A árvore da vida. Eu vi a árvore da vida no meio da congregação. Amém. No momento dos louvores, eu tive uma visão. Eu vi como se fosse uma bomba explodindo, mas não era uma bomba. Mas a unção que subiu aos céus, que veio da terra e subiu aos céus, eu olhei ela e vi como se fosse uma grande bomba que explodia e subia. Foi naquela hora do louvor do irmão Altair. Foi impressionante essa unção, esse poder que invadiu os céus. Invadiu os céus. Amém. Mestre, quando o Senhor falava da arca, e o Senhor disse que a arca, quando Davi trouxe, o Senhor não se conteria se trouxesse a arca da aliança novamente, o maior símbolo, né? Deus me deu uma palavra para que eu entregasse ao Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Senhor, o Senhor que tu tens cultuado desde os teus tempos de juventude. Tu me destes um presente. E eu, o Senhor, que criei todas as coisas, investi muito em ti.
que tu não me decepcionasse. Tu és meu servo. E digo eu, o Senhor, aí está quem é maior do que Davi. Tu trouxestes novamente o meu povo para a minha obediência. Eu pude contar contigo e reunir os que são meus num só lugar. E ainda tenho outros para trazer. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando porque tu trabalhas por mim. Tu és meu. Tu és meu. Eu vou te honrar muito. E escuta, o que diz o teu Senhor, meu mestre? Tu trouxesse para mim o que há de mais importante, a minha descendência, a minha herança. Pela tua vida, meu Elias, meu número 1, meu sacerdote, meu homem perfeito, eu reuni o povo que nunca foi povo, mas que clamou pela minha palavra da verdade. E pela tua boca eu reuni eles debaixo de um só aprisco. E logo eu virei a me encontrar com vocês, porque eu sou de vocês. Eu sou o vosso Deus. Eu sou único. Eu sou o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia. Tem uma palavra de Deus para você, Marquinhos. Assim te manda dizer o Senhor. Como posso eu tocar na tua saúde, se tu mesmo tens se matado? Tu não tens zelado pela tua saúde. Assim te diz o teu Deus. Como posso eu te curar, se tu não te cuidas? Tens usado o teu livre-arbítrio da maneira errada. Assim te manda dizer o Senhor. Mestre, assim que o irmão Rômulo falou, no final ele disse que... Aleluia, Jesus. Eis que eu vejo um grande bolo no céu. E eu vejo vários anjos em volta. E eu vejo velas pretas em cima desse bolo. E o número é 2058. Uma grande festa. Eita glória. Eu posso ver a alegria dos anjos ao redor dessa mesa com esse grande bolo. E o mestre dos mestres acende essas velas. E o número está em negro por causa da sua justiça. E assim diz o Senhor, o teu Deus: eu estou abreviando o tempo por tua causa. Eu reunirei os meus por tua causa. Eita glória. Eu vejo uma capa de rei ser colocada em ti.
uma coroa é colocada sobre a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Eu vejo um trono vazio no céu. Esse trono é teu. Pois tu és o meu servo. Tu tens me honrado, homem. Eu vos salvarei por tua causa. Assim te manda dizer o teu Deus. O Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Eu vejo muitas pessoas nesse lugar com medo. Algumas pessoas nesse lugar têm tanto medo que eu consigo ver por dentro delas como um fogo queimando. Isso é medo. E assim diz o Senhor: eu vos avisei que esta hora chegará. Eu vos avisei que esta hora ainda ia chegar. Chegou o momento. Aquela ampulheta permanece nesse lugar. O tempo está se findando. Elaine, assim diz o Senhor: mergulha neste lugar e não observe e não fique contemplando somente a minha glória. Marcelinho, Deus tem uma pergunta para ti. Por que entras nesse lugar? Eu volto a dizer, Marcelinho, levante a tua cabeça nesta hora, pois eu falo contigo. Deus te faz uma pergunta nesta hora. Por que entras nesse lugar? Se o que está ouvindo neste lugar não te agrada, entras porque queres. Fica porque queres. Se não te agrada, tem a sua liberdade para ficar ou sair. Mas enquanto estiver nesse lugar, vai ouvir o que Deus deste lugar tem a dizer. Ana Clara, tu ficarás cega. Eu não sei se essa cegueira é espiritual, material, que te fica bem claro, para depois tu não dizer, eu não fiquei cega. Eu não sei se é espiritual ou material. Assim só manda dizer o Senhor: tu ficará cega e nunca mais se levantar nesse lugar. Marcelo, assim não diz o Senhor, assim diz o Deus que tu negou. Levanta nesse momento. Levanta. Levanta, Marcelo. O Deus manda tu levantar. Perfeitamente. Continue sentado. Perderá a tua oportunidade. Passará na frente de todos esses profetas. É o que Deus te manda fazer nesta hora. Passará na frente de todos esses profetas. Mas tu tem a tua escolha. Assim como você escolhe entrar e sentar, porque eu permito. Deus te diz nesta hora: levanta neste momento e passará diante desses profetas.
e verá que todos nós estamos de pé. Deus diga a ti nesse momento, tu está vivo, mas nós estamos de pé. Mas grande é a consideração que Deus tem contigo nesse lugar. Tu não serás expulso deste lugar. Permanecerá neste lugar para contemplar tamanha glória deste lugar. Pois tu lembras quando tu escolheu a dar o teu primeiro passo errado. Assim digo eu, quando eu chorei, assim diz o Senhor, tu disse que eu não queria que tu fosse. Naquele momento, tu não pôde contemplar a dor que eu, não Deus, senti por dentro. E ver a tua tamanha queda. Pois aqui ainda está esse sacerdote, que quando eu disse a ele, será a queda do Marcelo. E eu quero nesse momento, Marcelo, que tu separe. Quando o Deus que tu negou estás falando. E quando eu estou falando. Pois Deus escolheu nesse momento para dialogar contigo. Pois grande é a consideração que Deus teve por ti nesse lugar. Pois grandes obras Deus fez na tua vida neste lugar, Marcelo. Pois grandes feitos tu teve nesse lugar. Seria uma das poucas pessoas, entenda bem, uma das poucas pessoas a ser levantado como um pastor nesse lugar. Mas escolheu antecipar o teu tempo. E assim diz o Senhor, não esperou o tempo de Deus te levantar. Agora Deus te faz uma pergunta. Qual tamanho a sua obstinação? Qual a bronca contigo nesse lugar? O que fizemos a ti nesse lugar, Marcelo? Assim diz o Senhor. Tu escolheu entrar neste lugar. Zombar do Deus deste lugar. Pois essas tuas camisas não faz diferença para ninguém nesse lugar. Não ofende ninguém nesse lugar. Só serve para a tua própria vergonha. Porque assim tu escolheu. E neste momento, pois assim diz o Deus que tu negou neste lugar. Para tu saberes que eu sou um Deus de misericórdia e que te amei tanto, mas tanto, que eu te convido nesse momento. Levanta-se e se prostra a esse lugar. Pois eu não falarei mais contigo neste lugar. Se tu perder essa tua oportunidade hoje, neste lugar, a partir de hoje, todos vocês falarão sim com todos eles nesse lugar, mas trarão somente o juízo. Pois a tua misericórdia se finda neste momento. E não diga, eu tenho Deus, pois não sustenta uma coluna sozinho. Tu não és uma coluna. Assim, diz o Deus que tu negou neste lugar. Tu terá a tua oportunidade até este culto se findar. Quando esse culto terminar, eu sei que várias pessoas aqui dentro, várias, quer falar com esse sacerdote. Mas assim te digo, Senhor, a oportunidade, em primeiro lugar,
em consideração a esse homem que eu tanto amei nesse lugar. É do Marcelo. Todos poderão falar. Mas em primeiro lugar está a chance que Deus está dando para esse homem nesse lugar. Ainda há tempo. O seu tempo terminará quando sair dessa porta para fora. Poderá voltar quando tu quiseres. Pois este homem que Deus tem levantado neste lugar não irá te tirar. Pois tu verá. Se tu escolher a glória, e volto a dizer, pois eu muito te amei nesse lugar. Se tu escolher a não se curvar a este lugar, irá receber dos seus próprios atos. Pois assim diz o Senhor, assim foi a tua escolha. Mas, se escolher a se curvar a este lugar, a mudança de atitudes, a mudança de comportamento, a mudança de caráter, será participante da glória que Deus irá entregar neste lugar. Assim diz o Deus que tu negou neste lugar. Na quarta-feira, Marcelo, Deus me deu uma visão onde eu via você se curvado aqui. Essa visão foi passada para o mestre, não foi passada para a igreja, sendo que a profecia é um sinal para aqueles que crê. Não perca a sua oportunidade. Deus mostrou você se curvando aqui na frente. E se você quiser, fale com o sacerdote. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. É a tua salvação que está em risco, Marcelo. É a tua vida que está em risco. Assim te manda dizer o Senhor. Tu conheces esse púlpito, conheces essa casa, conhece o meu servo. Não há mentira neste lugar. Tudo que está acontecendo contigo foi profetizado antes. Há coisas aqui que você não sabe, mas Ele sabe. Há coisas aqui que a igreja não sabe, mas Ele sabe. A oportunidade está sendo dada hoje, homem. Curve-se a esse púlpito e terás vida. Assim te manda dizer o Senhor. Irmão Juan, Deus te manda lembrar que a caminhada é individual. Eu não te trouxe aqui para ser apenas mais um. Faça a diferença. Irmão Alessandro, Deus tem atentado às suas orações e hoje Ele te dá a resposta. Para tu fazeres a diferença, não tentes me esquadrinhar. Deixa eu ser o Deus na tua vida. Tu não deixaste. Assim diz o Senhor. Aleluia. Marcelo, eu vejo um caixão e eu vejo uma caveira deitada dentro desse caixão. Pela tua decisão, esse caixão está com a tampa aberta, essa tampa será fechada. A tua decisão de se prostrar diante desse púlpito é o que vai fazer ressuscitar essa caveira de dentro do caixão. Assim te manda dizer o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus! Endarai, Kendara suremi canturemi candarai. Eu vejo ramos nascerem no meio da congregação. E esse ramos não é para todos.
Esses ramos que está sendo gerado no meio da congregação são sementes. E essas sementes desses ramos germinou somente no coração daqueles que crerem nas profecias nesta manhã, porque nem todos creram, diz o Deus Todo-Poderoso. Olha só como Deus fala nesta manhã: os pensamentos de alguns no meio do povo, diz assim, eles estão endemoniados. Esses ramos que nascem no meio da congregação, o fogo arde nele, mas ele não se consome. Diz o Senhor nesta manhã: as profecias gritarão de tamanha forma que serão como homem que clamam, e elas virá depressa, velozmente, trazer o seu projeto cumprido, diz o Todo-Poderoso, nesta manhã, ao seu povo. Assim diz o Senhor. Irmão Diego, ele está aqui? Não. Irmão Diego, assim manda te dizer o Senhor: atentai para a tua caminhada, pois eu vejo agora, irmão, um anjo te chamando para subir. O anjo está levitando e você está no chão, só que apenas uma perna sua fica levitando junto com o anjo, a outra está na terra. Assim te manda dizer o Senhor: atentai com a sua caminhada, andai no espiritual, pois uma grande obra eu tenho a realizar com sua vida. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Irmão Magno, Deus me mostra, irmão, a sua língua muito grande. E a sua língua, ela enrola nas tuas pernas. Assim te manda dizer o Senhor: ouve mais e fale menos. Aleluia, Deus. Eronilde, assim diz o Senhor: tu não terás outra oportunidade neste lugar, pois tamanha foi a tua zombaria neste lugar. Topiara, assim diz o Senhor: o seu tempo está se findando. Se continuar fazendo de desentendida, não te darei uma outra oportunidade. João, assim diz o Senhor: não diga o meu pai, pois aqui tu não tens pai. Helenilson, assim diz o Senhor: mandei que tu te separasse, mas tu não atentou, mas ainda há tempo. Tem uma palavra de Deus para os adolescentes. Deus me mostra vocês matando, vocês dando tiro, vocês esquartejando. E o pior, vocês se agradam nisso. E assim diz o Senhor: não vos chameis neste lugar para matar, para esquartejar. Não tolerarei mais jogos neste lugar. Vós tem perdido tempo precioso. Eita glória. Como podem vós se santificar, se tens prazer na morte? Assim diz o Senhor.
Aleluia. Alguém mais? Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Deus vem na viração do dia para falar e ordenar a sua casa, para que não seja necessário expulsar do paraíso. Bem-aventurado que atenta, ouve e pratica a palavra do Senhor. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Algo mais? Assim diz o Deus desse lugar. Esse é o tempo de se arrepender. Esse é o tempo de permanecer no meu reino. Pois aquela ampulheta continua nesse lugar e o tempo está se findando. Mas Deus tem uma palavra para todos vocês. Não toma o tempo do meu sacerdote para mascarar a situação de cada um nesse lugar. Pois o tempo do meu servo é precioso. E assim diz o Senhor a ti: só tira tempo para aquele que realmente for permanecer neste lugar, com sinceridade, tu saberás quem é. Moquibel, Deus está te dando a oportunidade neste lugar, irmão, nesta hora. Mas é necessário que tu largues, irmão. E tu sabe o que tem que largar. Assim te manda dizer o Senhor. Amém. Poderoso Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, por tuas grandes obras, teus feitos inigualáveis. O Senhor é o Deus que fala e é o Deus que cumpre. E diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo que me apraz. Sabemos, ó Deus, está aí milhares de anos e a tua palavra é implacável, se cumprindo dia após dia. E agora, Senhor, nós que somos o povo da última hora, não é o último ano, nem o último mês, nem a última semana, somos o povo da última hora, diz o Senhor. Última hora. Aleluia. Nós, Senhor, apenas te pedimos a efetivação daquela graça, que o Senhor disse que para os verdadeiros, mesmo quando a força lhes faltar, a tua unção os levará até o fim. Assim, por isso, nós te glorificamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Marcelo, como a tua última oportunidade neste lugar, e volto a dizer, por amor a ti, pois tanto te amei nesse lugar. Tu diz que eu não falo pela boca desse povo, mas tu não tens a coragem suficiente para olhar nos nossos olhos. Pois tu está vivo, mas nós estamos de pé. Assim diz o Deus que tu zombou neste lugar. Aproveita a tua oportunidade.
será a última. Irmã Suelene, irmão Paulo Sérgio, eu vejo vocês andar pela igreja, irmãos, um dando a paz do Senhor ao outro, mas apenas como irmãos em Cristo. Assim te manda dizer o Senhor, Suelene. Tu escolheste esse caminho. Não foi esse o caminho que eu separei para ti. Veja da onde eu te tirei. Eu contemplei a tua aflição. Tu escolheste o teu caminho. Depois não diga que eu, Senhor, não te avisei. Assim diz o Senhor. Paulo Sérgio. Tu tens um tempo para tomar a tua decisão. E assim diz o Deus vivo deste lugar: zele e vigia pelo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Amém. Deus bendito, leva o teu povo na tua graça, na tua paz. Aleluia, Deus. Pois nós que pagamos o preço e reconhecemos Ele, declaramos: somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.